palavra do Senhor diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Hoje nós temos um desafio enorme. É um texto muito duro, muito pesado, e que Deus tenha muita misericórdia do pregador e muita misericórdia da igreja. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essa noite, agradecemos porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui para cultuarmos a Ti, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor renova as nossas forças quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos. O Senhor alimenta a nossa fé pela Tua palavra, e o Senhor também confronta. O Senhor também disciplina. O Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama. E o Senhor traz para perto. Porque o Senhor tem um plano específico nas nossas vidas, ó Deus. O sacrifício de Jesus não foi um tiro no escuro lá no passado, mas teve um propósito. E nós agradecemos porque fazemos parte desse propósito eterno do Senhor. Deus, nós estamos diante de um texto difícil de interpretar, um texto difícil de engolir, mas nós pedimos pela Tua misericórdia, Deus, pedimos pela Tua graça. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na teologia reformada, nós temos um tema que gera muito debate entre os cristãos, entre os evangélicos, que é a doutrina da perseverança dos santos. O que significa essa doutrina? Basicamente, defende-se que aquele que entregou a sua vida de fato ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que se converteu, não pode perder a sua salvação, porque Deus o preserva. Deus o escolheu, Deus o salvou e Deus o preserva. Nós, presbiterianos reformados, nós cremos exatamente assim, que aquele que se converteu de fato, se houve conversão genuína, essa pessoa não perde a sua salvação. E nós defendemos essa doutrina com base em vários textos na Bíblia. Um deles, por exemplo, se encontra no Evangelho segundo João. Se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 10. Versos 27 e 28. O Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então é vida eterna, não é vida limitada, vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então as ovelhas, elas estão guardadas pelas mãos de Jesus e ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus. E tem outros textos, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, Filipenses capítulo 1, verso 6,
aquele que começou a boa obra em vocês, certamente há de completá-la. São promessas do Senhor que o verdadeiro salvo não perde sua salvação. Mas de repente, nós nos deparamos com esse texto aqui de Hebreus, capítulo 6, que parece dizer o contrário. Parece afirmar que sim, é possível alguém se converter, alguém entregar a sua vida ao Senhor Jesus e depois perder a sua salvação. Porque o texto que nós lemos fala de gente que foi iluminada, gente que provou o dom celestial e depois caiu. E é uma queda aqui no texto, uma queda irreparável. Não tem como consertar. É por isso que eu digo que nós estamos diante de um texto muito difícil, um texto muito debatido na história da igreja. Tem várias interpretações acerca desses versos que nós lemos, mas eu gostaria de destacar as duas interpretações principais. A primeira interpretação é a interpretação arminiana, que nós encontramos dentre os nossos irmãos em Cristo, ok? Nossos irmãos, metodistas, pentecostais, principalmente. Eles acreditam que esse texto que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 6, está descrevendo alguém que nasceu de novo, alguém que se converteu e num determinado momento da sua vida perdeu a sua salvação. O problema que eu vejo com essa interpretação dos nossos irmãos arminianos é a seguinte: quando você conversa com esses irmãos que acreditam que é possível perder a salvação, eles também afirmam que é possível você recuperar a sua salvação. Você perde a salvação, mas você pode se salvar novamente. Só que o texto diz que não. O texto que nós acabamos de ler trata-se de uma queda irreparável. É impossível renovar essa pessoa ao arrependimento. Essa é a primeira interpretação. E a segunda é a interpretação reformada, que você encontra entre presbiterianos, entre muitos batistas e outras igrejas reformadas. Essa segunda interpretação diz que o texto que nós lemos não está descrevendo alguém que nasceu de novo, não está descrevendo aqui o verdadeiro crente, mas fala de alguém que teve alguma experiência na igreja, mas quando surgiu a provação e a perseguição, essa pessoa abandonou o barco, porque não era uma conversão genuína, essa pessoa de fato não era salva. Então nessa noite eu tenho o desafio de acompanhar com vocês esse texto e mostrar porque essa segunda interpretação, que é a interpretação reformada, é mais honesta com o texto. Mas antes de ler o texto novamente, eu preciso aqui falar a respeito do contexto dessa carta. O autor da carta, que nós não sabemos de fato quem é, eu tenho uma inclinação, eu acredito que é o apóstolo Paulo, mas eu não posso afirmar isso, não posso bater o martelo. Mas o apóstolo aqui, o autor da carta, escreve a carta para hebreus, para judeus. Judeus que passaram a admirar a história ou a ideia de ter Jesus, Yeshua, o nome em aramaico, como o seu Messias. Então esses judeus, eles deixam a sinagoga, deixam o templo lá em Jerusalém, abandonam aqueles rituais do Antigo Testamento, os sacrifícios, deixam de guardar o sábado e também a abstinência da carne de porco, e começam a frequentar os cultos cristãos. Eles são atraídos de certa maneira ao Evangelho, só que começar a frequentar a igreja cristã implica muita perseguição, porque eles vêm da comunidade judaica, e agora os judeus os desprezarão. Agora você está seguindo o tal de Yeshua, o Jesus, não compre mais o meu comércio, eu não quero mais o seu filho brincando com o meu filho, sai daqui. Às vezes com muita violência. Então, dizer que Jesus era o Messias naquela época, para a comunidade judaica, a pessoa tinha que ter muita certeza do que estava fazendo. E é nesse contexto então que o autor escreve. Era uma decisão muito difícil. Aqueles judeus convertidos
ou que frequentava a igreja cristã, eles seriam hostilizados e expulsos de muitas localidades. Então, diante dessa perseguição, esses judeus começam a abandonar o evangelho também. Então é um retorno. Eles abandonaram o judaísmo, chegam na igreja cristã, agora são perseguidos e agora estão voltando novamente para o judaísmo. O que é pior ainda, porque na igreja eles aprenderam que aqueles rituais, aqueles sacrifícios não perdoavam pecado, eram apenas sombras. Mas agora eles estão voltando aos sacrifícios judaicos. Quando eles voltavam para a sinagoga, muitas vezes o chefe da sinagoga obrigava essa pessoa a amaldiçoar a Cristo. Então você imagina ali o rabino dizendo: você chegou a frequentar a igreja cristã, está querendo voltar? Então diga que Jesus é maldito. E aí depois você pode frequentar os cultos aqui na sinagoga. Muitos abandonaram o barco, muitos judeus voltaram ao judaísmo porque eles não olharam para Cristo com fé, apenas avistaram de longe, mas quando se levanta a perseguição, eles preferem a vida mais confortável, a vida mais fácil. E o autor escreve para os hebreus, porque entre os hebreus tinham aqueles que ainda não haviam abandonado o evangelho, mas eles estão tentados, eles estão pensando na possibilidade de abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo. Então o autor aqui da carta aos hebreus, quando chega no capítulo 6, ele está dizendo, em outras palavras: olha, veja bem, sabe o que acontece com quem abandona o evangelho depois de conhecer? É impossível. Se a pessoa abandona o evangelho obstinadamente, definitivamente, vira as costas para Cristo e volta a fazer sacrifício no templo, volta para a sombra, os rituais do Antigo Testamento, não tem como renovar essa pessoa ao arrependimento. Vai fazer o quê? Ela já viu de tudo dentro da igreja, como ela tem coragem de abandonar a Cristo? E por que é impossível renovar essa pessoa ao arrependimento? Eu quero pedir para que você me acompanhe na leitura dos versos 4 e 5, nós vamos ler pouco a pouco. O verso 4 diz que é impossível renovar ao arrependimento, porque elas foram iluminadas. O verso 4 diz que elas foram iluminadas, ou seja, elas tiveram algum contato com o evangelho, elas foram esclarecidas acerca do Messias, elas não estão mais debaixo da escuridão, elas têm noção. Olha, eu fui à igreja e ali foi pregado que Jesus é o Messias de Israel. Então ela chegou a ser iluminada, não está mais na ignorância. Mas atenção, muita atenção. É possível a pessoa ser iluminada e saber intelectualmente que Jesus é o Messias sem ser novo, sem receber o novo nascimento. É possível. Mas essa pessoa aqui, ela recebeu essa iluminação. Mas não só isso. O verso 4 diz que essa pessoa também provou o dom celestial, no verso 4. E a palavra provar aqui em grego, ela tem a ver com saborear. É bem provável que o autor aqui esteja falando ela provou da ceia do Senhor, que é um dom celestial. A pessoa entregou a sua vida para Jesus, ela foi batizada e agora ela está até mesmo participando da ceia. Mas é possível alguém provar do dom celestial, se emocionar durante o culto, mas não ser um verdadeiro convertido. O verso 4 diz que essa pessoa também se tornou participante do Espírito Santo. Alguma coisa ela experimentou acerca do Espírito Santo. Talvez ela tenha expulsado o demônio em algum momento da sua vida. Talvez ela tenha profetizado, talvez ela tenha realizado cura, mas não era salvo. Aí você me pergunta, é possível? É uma pergunta muito boa, né? É possível alguém expulsar demônios, realizar a cura quando ora, profetizar e não ser salvo? É possível? Mateus capítulo 7, vamos abrir? Olha o que Jesus diz a respeito disso. Mateus capítulo 7, verso 21 em diante.
Jesus está descrevendo aquilo que vai acontecer no dia do juízo final, fim dos tempos. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Não são poucos milagres, são muitos. Então o Senhor Jesus, Ele diz: então lhes direi claramente, escancaradamente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo: olha, eu conhecia você, você estava firme comigo, mas você abandonou o Evangelho, você perdeu a salvação. É isso que Jesus está dizendo? Jesus diz: eu nunca conheci você. Quem é você? E a pessoa expulsou o demônio, realizou milagre, mas não era de fato convertida. E o texto de Hebreus prossegue. Agora no verso 5 diz que essa pessoa chegou a provar a boa palavra de Deus, ou seja, essa pessoa ouviu pregações e pregações, estudo da palavra de Deus, muito provavelmente em algum culto ela tenha sido tocada, dizendo: eu estou errado exatamente nesse ponto, eu preciso mudar, mas não mudou. Ela só detectou o problema, mas não houve transformação. E no verso 5 diz que essa pessoa ainda provou os poderes do mundo vindouro. Em algum momento ela foi tocada pela esperança que há na expectativa da volta de Cristo. Ela sentiu alguma paz no coração. E é possível alguém sentir tudo isso, experimentar tudo isso, sem pertencer a Deus. Então eu creio que o texto aqui está falando que é possível alguém chegar próximo do Evangelho, mas muito próximo, mas depois abandonar tudo. E por que essas pessoas acabam abandonando definitivamente o Evangelho? Porque quando surge a tribulação, quando surge a prova vem para testar, para provar se a pessoa é salva ou não. A pessoa não suporta a aprovação porque olha para esse mundo e prefere seguir caçando, buscando mais conforto neste mundo. Irmãos, é igual a história que nós lemos lá no Antigo Testamento, nós não vamos ler, mas eu creio que os irmãos se lembram daquela história de Números capítulo 13, quando Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, a terra prometida. Lembra? Moisés escolhe um de cada tribo e diz: olha, vai espiar a terra de Canaã, antes da gente ir para lá, vocês vão trazer um relatório de como é a terra prometida, de como é Canaã. Eles vão, eles comem frutos de Canaã, eles respiram o ar de Canaã, eles avistam a paisagem de Canaã, mas o relatório que eles trazem é o seguinte: 10 deles, a grande maioria diz: olha, não é para a gente não. O povo que está habitando aquela terra é um povo muito cruel, um povo muito poderoso, eu estou fora. Somente 2 desfrutaram Canaã e voltaram com um relatório positivo dizendo: a terra é nossa. Não tem como Deus não nos entregar essa terra é perfeita, tudo que você planta, dá, parece o Brasil. Irmãos, tem noção que esses 10 que voltaram com um relatório negativo, eles chegaram a participar do mundo vindouro deles, chegaram a participar daquela Canaã, saborearam da fruta de Canaã, mas o coração deles nunca esteve em Canaã. Canaã não era terra para eles. Canaã era terra para Josué e Calebe, aqueles que voltaram com um relatório positivo aqui. Quando alguém conhece o Evangelho, é o argumento aqui do autor da carta aos Hebreus, e abandona definitivamente, só está provando que essa pessoa não está entre os eleitos. É por isso que nós encontramos um texto que é muito curioso na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 19. João diz assim a respeito daqueles que abandonam o Evangelho: saíram do nosso meio porque não era dos nossos,
porque se fosse dos nossos, teria permanecido. Essa é a mesma atitude dos fariseus e religiosos da época de Jesus, que são acusados pelo próprio Senhor Jesus de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pensa naqueles fariseus, eles contemplaram os milagres de Jesus, eles ouviram a pregação de Jesus, eles viram o bom testemunho de Jesus e tiveram a cara de pau de afirmar que Jesus realizou um milagre com poder de demônio. Gente, está escancarado, não tem como renovar uma pessoa dessa ao arrependimento, ela está blasfemando contra o Espírito Santo, não tem nada que possa ser feito. Dizer que Jesus realizava milagres com o poder de demônios, ela está mostrando que nunca foi eleita de Deus. Salvação não é para ela, Canaã não é para essa pessoa. E os hebreus aqui, voltando para o capítulo 6 da carta, esses irmãos que abandonam o evangelho estão numa condição bem parecida, numa condição semelhante. E é impossível renovar essas pessoas para o arrependimento. E sabe por quê? O verso 6 vai nos explicar. É como se estivessem crucificando a Cristo novamente. Quando elas conhecem Jesus, elas vieram da sombra, dos sacrifícios, e sabem que Jesus é o sacrifício perfeito, que perdoa o pecado definitivamente, e volta para a sombra, elas estão dizendo que a crucificação de Jesus não serviu de nada. O sangue que Jesus derramou não serviu de nada. Não tem como renovar essa pessoa ao arrependimento. Senão Jesus teria que vir novamente, sofrer soco novamente, receber cusparada novamente, sangrar novamente na cruz. Isso nunca vai acontecer. Porque o autor da carta aos Hebreus deixa muito claro que Jesus morreu de uma vez por todas. Então é impossível renovar alguém que conhece o Evangelho e depois vira as costas definitivamente. É impossível renovar essa pessoa ao arrependimento. Irmãos, o alerta que o autor faz aqui é grave, é um alerta muito sério, porque o autor está querendo provocar aqui os leitores, dizendo: olha, chegou o momento, vocês que estão balançados em virar as costas ao Evangelho ou não, vocês precisam avaliar o coração de vocês. Vocês precisam decidir se de fato são cristãos, se entregaram de fato as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo ou não. E para fazer essa provocação, o autor aqui no verso 7 e também no verso 8 faz uma ilustração que é bem interessante. A ilustração da chuva que cai sobre o campo. O verso 7 diz assim, acompanhe comigo: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então a ilustração que o autor aqui usa é do campo que recebe a chuva. Tem o campo que recebe a chuva e produz planta útil para aquele que cultivou a terra, e tem o campo que recebe a mesma chuva, mas ao invés de produzir fruto bom, produz espinhos, produz erva daninha. Esses dois campos aqui, do verso 7 e do verso 8, representam a humanidade. Também nos faz lembrar daquela parábola do semeador. Os irmãos se lembram? O semeador saiu a semear, jogando a semente. Teve semente que caiu em solo bom, frutificou. Teve semente que caiu em solo ruim, não frutificou. A palavra está sendo pregada toda semana. Em diversos corações a semente está sendo lançada. Tem gente que vem domingo a domingo na igreja, ouve a palavra e essa palavra frutifica. Tem gente que vem domingo na igreja, ouve a palavra, mas não produz nada a não ser espinhos. E aí quando surge a prova, quando surge a tribulação, essa pessoa abandona, porque a vida antiga era uma vida mais fácil. Então eu creio que o texto aqui, meus irmãos, não está falando de gente que foi salvo e perdeu a salvação.
Mas o texto está dizendo que aquele que ouve o Evangelho e vira as costas definitivamente para ele, só prova que essa pessoa nunca teve um encontro real com o Senhor Jesus. Não sabe o que é salvação, não sabe o que é sacrifício de Jesus. Chegou perto, mas não era salvo. Porque se fosse salvo, ela poderia até se desviar, mas não definitivamente. Se fosse salvo, teria permanecido conosco. Irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto difícil? Eu gostaria de deixar duas breves considerações, duas pequenas palavras. A primeira palavra que eu gostaria de compartilhar é para quem nessa noite se encontra numa vida muito indecisa, com um pé em duas canoas, com ânimo dobre. Está na igreja, gosta da igreja, mas também ama o mundo, também ama as coisas que há no mundo. Cuidado, cuidado. Se você detecta nessa noite, se você tem dúvidas acerca da sua salvação em Cristo, tome muito cuidado. Essa palavra vem em boa hora. E queira o Espírito Santo convencer o seu coração de pecado e que desperte em você arrependimento. Você que está balançado por causa das tribulações que tem se levantado na sua vida e cogita a possibilidade de abandonar a Cristo, tome muito cuidado, com base nessa palavra aqui que nós lemos. É muito claro para nós, meus irmãos, não adianta ser membro de uma igreja, dar aula na escola dominical, pregar, participar do departamento infantil, cantar no coral da igreja ou cantar no ministério de louvor da igreja, exercer algum outro ministério na igreja, se não for conhecido por Jesus, a dor vai ser grande no dia do juízo. Chegar no dia do juízo e o Senhor Jesus voltar a você dizendo: olha, eu nunca te conheci, mas eu passei tanto tempo na igreja, Senhor, eu participei de uns 3, 4 retiros, eu participei do programa de membresia do Assim Cremos, eu evangelizei, eu falei do Senhor Jesus para o meu vizinho, para o meu amigo, para os meus parentes. Imagina aquele dia ouvir da boca do próprio Senhor Jesus: olha, eu nunca conheci você. Esse é um risco, humanamente falando, porque o que fica a nós é a responsabilidade humana. A determinação eterna é com Deus, o que cabe a nós é a responsabilidade humana. Imagina que tristeza, depois de tanto tempo, você poderia agora, 8 horas, ainda está cedo, 8h30 tem a final da Copa América, poderia estar em casa já, ali, curtindo a final, tranquilo. Imagina perder o seu tempo frequentando a igreja, domingo após domingo, e nunca ser conhecido por Jesus. Olha o perigo. Então a gente precisa tomar cuidado. E é uma consideração que a gente precisa fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais, porque amanhã pode vir o dia mau, pode vir a tribulação. Será que você vai aguentar o tranco da tribulação? Será que mesmo num dia mau, no dia ruim, será que você não vai abandonar o Evangelho? Será que você não vai sentir saudade da velha vida? Então a gente precisa reavaliar se de fato somos convertidos ou não. Então essa é a primeira consideração, é algo muito sério. Nós sabemos que o não cristão verdadeiro, o seu fim é, como diz aqui o verso 8, o seu fim é ser queimado no dia do juízo. Isso é muito triste. Então a gente precisa sondar o nosso coração. E a segunda e última consideração para nós nessa noite é uma palavra para você que ficou preocupado essa noite com essa palavra aqui. Se deu um pouco de medo aí: será que eu sou salvo? Será que eu entreguei minha vida de fato a Jesus? Será que eu não sou um desses que vai abandonar o Evangelho no último dia? Porque eu já me desviei uma vez, 2 vezes, eu até cometi vários pecados no meu passado. Será que eu sou um desses? Se isso tem passado pela sua mente, se você se preocupa de fato, glória a Deus por isso. Calma. Pode ser um excelente sinal. Se você se preocupa com essa palavra, pode indicar
que você é um daqueles que será contado entre os salvos. Se você se arrepende de verdade dos seus pecados, não é porque você exerceu a sua capacidade de arrependimento, mas é porque o Espírito Santo despertou esse arrependimento no seu coração. Então, se você fica com medo de tudo isso, é um bom sinal. Pode indicar que no seu coração o Senhor encontra verdadeiro arrependimento. Porque, meus irmãos, eu digo isso por conta própria, assim, por experiência. Vacilar e cair na caminhada cristã, infelizmente, é comum. A gente cai. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, ninguém vira super-herói. Ninguém deixa de pecar. A gente pode tomar como exemplo 2 discípulos de Jesus, o Pedro e o Judas. Que diferença há entre Pedro e Judas? Olha, um negou a Cristo 3 vezes e o outro o traiu. Qual pecado é mais grave? É pecado, gente. Pecado é pecado. Negar a Cristo é tão grave quanto traí-lo. É a mesma coisa. A diferença está na maneira como eles lidaram no pós-pecado. Um voltou, outro não. Um se arrependeu de fato, Pedro, e voltou até Jesus. Judas não voltou a Jesus. E o texto diz em Mateus, no final do Evangelho de Mateus, que Judas, ele teve remorso. É uma diferença enorme entre arrependimento e remorso. Remorso é um sentimento de culpa, mas não passa daquilo. É uma tristeza, é um pesar. Não devia ter feito isso. Mas não muda a postura. Arrependimento não. Arrependimento é uma mudança, é uma transformação. A diferença está nisso. Talvez você se sinta hoje pesado diante dessa palavra, se lembrando, olha, mas eu já me desviei uma vez. Eu vou confessar para você, eu já me desviei uma vez. Deus teve muita misericórdia de mim, muita misericórdia. O que há no seu coração? Arrependimento ou remorso? É algo que a gente precisa reavaliar diante dessa palavra aqui nessa noite. A gente precisa identificar isso no nosso coração. Irmãos, a intenção dessa palavra aqui, naquela época, também para a gente, mas naquela época, voltando aqui ao Hebreus capítulo 6, é provocar mesmo. É chegar com os 2 pés no peito. Porque pensa bem, o autor está escrevendo essa carta para uma igreja que ele não sabe quem de fato é salvo e quem não é salvo. Aqui, por exemplo, eu estou pregando diante de vocês, eu não sei, eu não tenho esse poder de identificar quem é salvo e quem não é salvo. O autor está escrevendo também sem saber quem são os salvos ou os não salvos. Então o que ele faz? Ele provoca, ele mexe aqui na ferida mesmo, para que eles avaliem a conversão deles. Só que tem uma coisa, o autor aqui é duro com os seus leitores, muito duro. Mas no final das contas ele sabe que aquela igreja, e pelo menos ele tem a expectativa, ele tem a esperança de que aquelas ovelhas estejam entre os salvos. É o que diz o verso 9, nós não lemos no início, mas acompanhe comigo o verso 9 do capítulo 6. A gente vai perceber aqui um paralelo entre aqueles que abandonaram o Evangelho e vocês que permanecem. O autor está dizendo, olha o que acontece com aqueles que abandonam o Evangelho, é só desgraça, espiritualmente falando. Mas vocês, verso 9, meus amados, olha o tom pastoral, ainda que falemos dessa maneira dura, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. É isso que acontece com quem abandona o Evangelho, mas eu tenho certeza que vocês não estão entre eles. Então o que vocês precisam hoje é de um chacoalhão, vocês precisam reavaliar a salvação de vocês. Esse é o tom pastoral aqui do autor, essa é a expectativa do autor e essa é a nossa expectativa também. Ainda que o sermão seja duro, ainda que eu esteja pregando dessa maneira, eu sei que vocês estão entre os salvos, que nós estamos entre os salvos, aqueles que não abandonam o Evangelho. Mas como que nós podemos ter a certeza que nós estamos entre os salvos? Leva tempo, irmãos, para saber.
Porque é a perseverança que vai testificar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar. A perseverança é a marca mais explícita de verdadeira conversão. Se você ama o Senhor Jesus Cristo de fato, e você deseja viver uma vida de intimidade com o Senhor, se você deseja viver uma vida plena com o Senhor até o fim, saiba de uma coisa: a palavra de Deus garante, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em você há de completar. Se você ama o Senhor Jesus de fato, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus verdadeiramente, se você deseja, toda vez que você cai, se voltar a Cristo, nada pode te separar do amor de Deus. Então, se você tem dúvida se o crente perde a salvação, saiba que o verdadeiro crente não perde, a não ser que seja uma falsa conversão, aí perde. Mas o verdadeiro crente não perde, e não é porque essa pessoa se torna um super-herói. A gente continua caindo, a gente continua vacilando, mas nós cremos que o próprio Deus nos preserva. Você vai concordar comigo que, se houve verdadeira conversão no seu coração, nem pecar em paz você consegue. Pegar um dia assim, não, hoje eu vou me esbaldar num pecado tal. Você não consegue. O Espírito Santo não vai deixar. Você peca, fica mal, fica péssimo, porque o Espírito Santo está te convencendo. Você não é mais esse mundo. Agora você pertence a Cristo. É impossível um salvo de verdade pecar e dormir tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu pequei, mas amanhã eu me viro. Não, você não consegue. Se isso acontece com você, é um bom sinal. Significa que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, meu irmão, você pertence a Cristo e você está sendo guardado pelo próprio Cristo. Essa é a nossa esperança.